Macron, Macron é Presidente da República, como sabe, mas o governo é um governo que lhe é fiel, e este governo veio alertar para um documento, eu estive a ler o documento, tem 70 e tal páginas, chama-se Os Irmãos Muçulmanos e o Islamismo Político em França, Frères musulmans et Islamisme Politique en France, e é um documento muito perturbante. Porquê? Porque se diz preto no branco que, e aliás o Ministro do Interior vem aqui agora dizer, vamos mostrá-lo aqui no Parlamento, ele vem dizer que uma coisa é o separatismo. Il concerne l'islamisme. Je tiens à dire, du reste, qu'il faut séparer les menées islamistes d'une pratique de l'islam qui est compatible avec la République. Et j'observe du reste que les pays les plus durs avec les frères musulmans, ce ne sont pas les démocraties occidentales, ce sont les pays musulmans. Pour le dire, je voudrais ajouter qu'il y a une grande différence entre ce qu'on a appelé le séparatisme et l'entrisme. Le séparatisme prétend faire des petites contre-sociétés séparées de la communauté nationale, tandis que l'entrisme prétend modifier profondément nos propres règles pour l'ensemble de la communauté. Portanto, no fundo, o que é que o Bruno Retailleau, Ministro do Interior francês, vem dizer? Vem dizer que há três problemas. Primeiro, o problema dos chamados irmãos muçulmanos, que são um movimento sociopolítico que foi criado ainda no século XX, nos anos 50 do século XX, e que procura criar uma rede internacional de apoio àquilo que poderíamos chamar de islamismo político. O que ele vem dizer é o seguinte: os irmãos muçulmanos são um perigo para a França. Porquê? Porque não aceitam as leis francesas. E há duas maneiras de não aceitar as leis francesas, diz ele. É o chamado separatismo, em que estes grupos criam uma sociedade à parte, onde não entra ninguém, não entra a polícia, não entra funcionários municipais, não entram cobradores de impostos, não entram terceiros, portanto, isto é o separatismo. Mas depois há o chamado entrismo. O que é que ele chama de entrismo? É quando os irmãos muçulmanos, em vez de criar uma sociedade à parte, tentam transformar a sociedade francesa e, por exemplo, submetê-la à Sharia, portanto, à lei islâmica, onde, como tu sabes, os direitos das mulheres, pela interpretação que a Sharia faz, não são propriamente aquilo que nós conhecemos ou reconhecemos. Ora bem, a França, ao reconhecer que está com este problema, está a reconhecer que está à beira de um grande enfrentamento. E aquilo que falta, digamos assim, neste documento, para mim, é uma solução que não acabe num banho de sangue. Uma solução política, ou político-diplomática. Há quem diga que a solução é pura e simplesmente fazer com que os líderes destes grupos assinem documentos que digam: nós respeitamos as leis da França, nós respeitamos os direitos dos cidadãos, nós respeitamos os direitos das mulheres. E há quem diga que quem não assinar estes documentos deve pura e simplesmente ser expulso de França se não for cidadão francês. Mas isso é o grande problema. É que muitos dos irmãos muçulmanos são também cidadãos franceses. Portanto, não estamos a falar apenas de imigrantes. Portanto, é um problema grave e é um problema que se dá num país que não pode ser considerado como um aliado de Israel, um país, digamos assim, anti-árabe. Pelo contrário, a França